de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui. Irmãos, vamos cantar o cântico espiritual. Vem e adoremos. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar. Os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor, eterno Senhor, que em breve virá. A sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Aleluia, aleluia, Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, Ele é digno de louvor. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor, pois Jesus é Senhor, pois Jesus é Senhor. Abrimos a palavra de Deus no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes:
tornai, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos falar com Deus em oração. Convido o reverendo Marcelino que nos dirige nesta oração. Mais uma vez, Pai, pedimos ao Senhor, como nos tens feito sempre, o auxílio do Teu Espírito Santo, dando-nos, ó Deus, na oportunidade de estudo de Tua Palavra, podemos contemplar nela, Deus, Teu querer para com nossas vidas. Assim como o salmista orou, ó Deus, colocou diante do Senhor o conhecimento sobre nós, da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade, da nossa necessidade do Senhor, do nosso sofrimento, das nossas coisas todas, mas pedindo ao Senhor que nos dê de poder conhecer do Senhor em todas essas coisas. Poder ver, ó Deus, as obras das nossas mãos sendo contempladas e abençoadas pelo Senhor. Pedimos que nesses instantes, ó Deus, nos dê, pela Tua Palavra, Pai, de podermos mais uma vez conhecermos mais do Senhor. Podemos aprender mais sobre o Senhor, podemos ser consolados por Ti mesmo. Faça isso, portanto, Deus, nós te pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, vamos cantar o hino de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará
Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheios de fervor. E estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Cantemos também, irmãos, o cântico espiritual, Tua Palavra. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade em mim, minha luz. Em teu querer quero viver, seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que minha vida, meu alimento, meu pão, letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Em teu querer
Vamos orar. Senhor, neste momento iremos meditar na Tua Palavra. Abre os nossos entendimentos, para que esta palavra possa fazer mudanças que tanto necessitamos no nosso viver diário. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Irmãos, estamos diante de um belo livro, dentro do seu gênero literário, considerado livro de sabedoria. Da mesma forma, temos o livro de Jó, Provérbios e outros. Então, a maneira como que nós interpretamos esse tipo de literatura, gênero literário, difere de uma narrativa, de uma poesia. Portanto, precisamos estar atentos à maneira como que nós tiramos ou vamos tirar lições desses livros, mas de modo específico deste livro de Eclesiastes. Queremos introduzir este estudo olhando vários versículos dentro do capítulo 1, do capítulo 2. Depois veremos vários outros textos bíblicos para que, de fato, possamos entender a preciosidade deste livro. E o nosso desejo sincero é que você leia, aprecie e esteja pedindo ao Espírito do Trino Deus iluminação. E que este belo livro faça tanta diferença na sua vida. Em primeiro lugar, vamos ler Eclesiastes capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta-se ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam,
E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, nós encontramos na abertura deste livro a identificação do autor. No primeiro versículo temos palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Precisamos estarmos aqui atentos a detalhes, porque muitos, ao ler este livro, pensam que Salomão, o escritor, era uma pessoa pessimista neste momento da sua vida. E o objetivo deste livro é mostrar um pessimismo. Porque a maneira como que é introduzido as palavras, tanto neste versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vamos olharmos aqui esta palavra. Não está falando em termos vaidade como sendo aquela pessoa diante de um espelho, que está olhando a sua aparência, da melhor maneira de pentear o cabelo, a maneira como que está a sobrancelha. Mas quando fala em termos de vaidade aqui, está falando de frustrações, falando de vazios. Então ele está descrevendo que vaidade de vaidade é um modo superlativo de falar que há uma vaidade maior. E esse pregador, então, ele vai trabalhar em cima deste tema, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ou, em outras palavras, frustração de frustrações, vazio de vazio. Tudo é frustração. Tudo é vazio. E aí ele começa a mostrar, em termos da sua argumentação, falando em termos do trabalho, e pega como exemplo em termos da geração vai, geração vem. Levanta o sol, se põe o sol. O vento vai para o sul, faz o seu giro e volta. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. E quando chega no versículo 8, ele diz: todas as coisas são canseiras. Tudo a mesma coisa. Os meus olhos já estão fartos em ver todas essas coisas. Meus ouvidos já estão cansados de ouvir as mesmices. Por isso, então, tudo é frustração, tudo é vazio. E muitas vezes, devido a essa maneira como que o autor desse livro está, ou introduz a sua mensagem, o seu ensino, podemos então tirar a conclusão de que a vida é sem sentido, a vida é um vazio,
é uma frustração constante. Podemos então levantar em termos de questionamentos. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou tão infeliz? Ou por que sou tão infeliz? Deus realmente se importa com as coisas? Tanto sofrimento, tantas injustiças? Vale a pena viver? E diante disso, esquecemos de ver a importância desse livro para o nosso viver prático. É um livro de sabedoria. E quando se trata do livro de sabedoria, é colocar no nosso dia a dia, na experiência do dia a dia, a maneira de viver. De forma ordenada. Nós podemos percorrer dentro deste capítulo 1. Se olharmos o versículo 14, teremos essas palavras. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ou aqui ele dá até uma definição. O que é vaidade? Como se comparasse uma pessoa correndo atrás do vento. O que temos? Quando chegamos no capítulo 2, no versículo 1, nós temos essas palavras. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Eu quero mostrar que a vida não é sem sentido. De acordo com Salomão, a vida tem sentido. Mas o que nós temos aqui, então, que ele coloca desta forma? Aqui ele está mostrando um contraste. Se a pessoa vive nesse mundo, quando ele fala debaixo do sol, ela vive aqui como sendo dona da sua própria vida, querendo dirigir o seu próprio destino. Então a vida é sem sentido. Mas ele vai colocar um contraste. Vejamos, ainda no capítulo 2, o versículo 11, o versículo 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 e 26. Para nós entendermos este contexto e depois compararemos com outros textos da palavra de Deus. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo,
ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Há uma repetição aqui. Sempre vai estar mostrando, debaixo do sol, vaidade, correr atrás do vento. Então, sempre vai estar repetindo isto. Empreende algo, mas isto é vaidade. Isto é correr atrás do vento. Mas em que perspectiva? Debaixo do sol. O que o sábio Salomão está dizendo aqui? Que a vida debaixo do sol, ou em outras palavras, a vida sem Deus, a vida sem o comando, a direção de Deus, é uma vida de frustração. Não importa o que venha a fazer. É vazia, sem significado, muita frustração. Há muitas pessoas que estão vivendo de forma vazia, frustrada, sem significado nenhum do seu viver, porque estão vivendo sem a direção, sem o comando de Deus. Experimentando de tudo, empreendendo de várias formas, mas tudo que faz, chega no final, é um vazio. Então, o que Salomão está colocando aqui é que a vida sem Deus é vazia. Não importa o que faça, sem Deus, a vida não tem nenhum sentido. Mas ele faz um contraste, mostrando que a vida com Deus, ela tem sentido. É interessante que ele já coloca no versículo 24 deste capítulo 2, ele coloca algo muito interessante aqui, quando ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Não veja bem que ele está colocando que isso traz prazer, o comer,
o beber, o fazer as coisas. Mas ele coloca nesse final do versículo 24. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Então, em outras palavras, há sentido para a vida aqui, neste mundo. Há sentido, sim, no comer. Há sentido, sim, no beber. Há sentido, sim, no realizar as coisas. Mas desde que tenhamos como centro do nosso viver, o nosso olhar não esteja sob ou debaixo do sol, mas o nosso olhar possa ir além, sobre o sol, o nosso olhar esteja em Deus. Então nós encontraremos sentido em tudo que fizermos. E é algo tão interessante que ele coloca como uma pergunta no versículo 25. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conforme o versículo 26. Conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então Deus dá tudo isso. Nesses dias que estamos atravessando, por mais de 90 dias, por mais de 3 meses, muitas vezes longe dos nossos afazeres, daquilo que nós gostamos de realizar, creio que todos temos a oportunidade de refletir sobre a vida, sobre o significado das coisas. E muitos têm caído na depressão, porque a vida está alicerçada nas coisas, a vida está alicerçada nos prazeres, muitas das vezes até mesmo ligado à questão do ativismo, do trabalho, mas não tem uma vida ligada com o Todo-Poderoso, o Eterno Senhor. Porque quando temos essa vida ligada ao Senhor, podemos olhar a vida não só na perspectiva aqui deste mundo, mas olhamos a vida na perspectiva do Rei Eterno, do Senhor do céu. Então podemos ver que a nossa vida, ela tem significado. Conforme o Salmo que nós já lemos, no Salmo 90, Moisés, ele faz esse mesmo contraste. Só que ele começa diferente de Salomão. Ele começa então a falar sobre a grandeza de Deus. E ele vai falando: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas aí então ele começa a falar a respeito do homem. E vai falar em termos que a nossa vida é como um breve pensamento. Tudo passa rapidamente e nós voamos. E se continuarmos, tirarmos os primeiros versículos e nos atemos nesses versículos de 3 até o versículo 11, veremos que ele está descrevendo da mesma forma que Salomão depois descreve, que a vida então é sem significado. Mas quando nós vemos como que ele trabalha, ele vai falar que o nosso Deus é de eternidade a eternidade. E nesse salmo, no versículo 12, ele vai escrever: ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos corações sábios. Então, queremos ter sentido da vida. Não há sentido para a vida longe do nosso Deus. Mas a cada minuto, ou cada segundo, cada instante, tudo que nós realizamos tem um sentido todo especial. Quando nós estamos submissos, quando nós entendemos que há um Deus que governa sobre todas as coisas. Podemos ver essas mesmas palavras no Salmo 1. Vejamos o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para o ímpio, é comparado como a palha que o vento dispersa. Diria que é a mesma situação que temos em Eclesiastes. Vaidades de vaidade. Frustração de frustrações. O que temos aqui, que a vida sem Deus é como a palha que o vento dispersa. Não há permanência. Haverá de perecer. Não tem significado. Vai ter o contrário. Vamos ver que o justo, aquele que está ligado ao Senhor, medita na lei do Senhor. Tudo quanto faz é bem-sucedido. Tem alegria no seu viver. Podemos ver, então, que há esse contraste aqui. É o que Salomão está trabalhando a nível de Eclesiastes. A vida para uma pessoa que está longe do Senhor é um vazio. Frustrações e mais frustrações. Mas para quem está com o Senhor, para quem está meditando, para quem está ligado, para quem tem o Senhor como aquele que dirige todas as coisas, a vida, ela tem sentido. Quero convidá-lo agora a ir para o Novo Testamento. Em Lucas, em primeiro lugar, Lucas capítulo 12, no versículo 13 até o versículo 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come,
bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Percebem esta parábola? Ela é contada dentro de um contexto de uma pessoa preocupado em receber os seus direitos em termos de herança. Mas ela pode refletir muito bem a sua vida. Quem sabe você investiu tudo em alguma coisa e foi bem sucedido. Programou tudo durante o ano passado para a caminhada dentro deste ano. E o ano começou tudo bem, e de uma hora para outra chegou a pandemia. Ou quem sabe você é uma pessoa com bens, mas a saúde foi embora e hoje você está com medo de ser contaminado com o vírus. E você é uma pessoa que não tem nenhuma segurança do que poderá acontecer se a morte chegar. Ou então pensa que a morte é o fim de todas as coisas. Esse versículo 21 de Lucas 12, então traz essa advertência. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. É o convite que estamos fazendo, à luz da palavra. A vida só tem sentido se você for rico diante de Deus. Se a sua vida estiver alicerçada em Deus. Mas continuando esse capítulo 12 de Lucas, vejamos agora o versículo 22 a 32. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valei do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas.
mas vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai antes de tudo seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nada de ansiedade. Nada de frustrações. A vida tem sentido, desde que você busque na fonte certa, na pessoa certa. Muitas das vezes a vida não tem sentido, porque você está buscando sentido para a vida nas coisas debaixo do sol. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus. Todas as outras coisas farão sentido. Busque o reino de Deus. O beber, o comer, o vestir, a alegria, os anos de vida, todas essas coisas farão sentido. Mas primeiro, ou antes de tudo, busque o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, temos as seguintes palavras. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O livro de Eclesiastes é um livro otimista, porque ele vai mostrar de forma tão sábia de que a maneira de viver neste mundo não é olhar para as coisas debaixo do sol. A maneira de viver neste mundo é estar olhando para Deus. Então nós encontraremos sentido em todas as outras coisas, se estivermos buscando, antes de tudo, o reino de Deus. Mas se buscarmos as coisas deste mundo, as coisas debaixo do sol, só encontraremos frustrações e decepções. O nosso desejo é que você, neste momento, comece a refletir sobre onde está o foco do seu olhar. Nas coisas deste mundo? Ou está em Deus? Pensando nisso, cantemos o cântico espiritual. Deus cuida de mim. Vamos aproveitar para consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quero convidar o reverendo Marcelino que ore a Deus neste momento. Obrigado mais uma vez, Deus, pelo rico privilégio de podermos ver na Tua Palavra, na instrução, ó Deus, que nos deixou o Teu servo no passado, Salomão, qual teve diversas experiências em sua vida e vendo todas as nuances das experiências, observando de forma vivencial uma negatividade naquilo que ele pôde experimentar, vendo, ó Deus, que a forma do homem viver é assim mesmo. Mas ele instrui-nos que buscar as coisas um fim em si mesmo, ó Deus, nos traz frustração. E como nos foi também, ó Deus, falado, de que muitas vezes as frustrações dos nossos dias estão por causa disso mesmo, de buscarmos as coisas como um fim em si mesmo. Mas também, ó Deus, nos instrui Tua Palavra, o próprio Senhor Jesus, quando falou, nos dizendo que a busca essencial da nossa vida, busca de prioridade, é a busca do Senhor. Também nos instrui, Deus, Tua Palavra, que confiando no Senhor, Tua Palavra, nós podemos sair ou sobressair nas situações, em especial que nos acomete os nossos dias, tanta dificuldade, de podermos encontrar no Senhor a segurança que nos é necessária, que nos é devida. Pedimos que nos dá, ó Deus, forças no nosso dia a dia, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, na sua realidade, ó Deus, de muitas angústias, muitas tristezas, frustrações, decepções, e situações, ó Deus, que muitas vezes fogem ao nosso controle. Que nesse tempo seja um tempo, ó Deus, tão especial, tão oportuno, um tempo de reclusão, um tempo de deixarmos de fazer nossas coisas, para que possamos, ó Deus, ter, nesse tempo permitido pelo Senhor mesmo, tempo de busca intensa do Senhor, Tua Palavra, na fé, na confiança, no amor, no temor ao Senhor, na espera, no abandono de coisas, ó Deus, que de fato para nós muitas vezes não tem feito sentido, na busca, ó Deus, da essência que é o Senhor, a Palavra, e buscarmos e confiar plenamente, profundamente,
apesar de muitas vezes sermos desafiados a não crer e queremos fazer coisas por nossa própria cabeça. Dá-nos, ó Deus, de perceber que esse tempo certamente é promovido pelo Senhor e que possamos aproveitar bem e buscar o que é essencial, de nos enriquecermos para com o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo isso, porque o Senhor mesmo promoveu e certamente nos abençoará além do que os nossos olhos têm visto. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, continue sobre nós, irmão. Povo de Deus, para todos sempre. Amém, Senhor.